minuto e meio, 1 minuto para todos se exporem aí, falarem a sua exposição, da introdução, né? E depois vamos diretamente para as questões. Perfeito. Tá. Eliseu, a ordem das apresentações é aquela que foi passada para outra vez? A ordem das apresentações seria assim, 12, 15, 20, 22, 24, 27. Seria o Paulo. Perfeito. Tá? Agora, o Alexandre não chegou ainda, não estou vendo o Alexandre aqui. Gostaria que ele se pronunciasse, o Alexandre não se pronunciou, ele seria o penúltimo. Todos estão me ouvindo bem? Todos Estamos ouvindo bem. Ótimo. Eu gostaria do Rizomar, se ele está nos ouvindo aí, falasse alguma coisa. Estou ouvindo vocês. Está tudo ok, só estou ajeitando aqui as coisas. Perfeitamente, perfeitamente. Então, vamos dar início, então. Bom, então vou iniciar, né? Isso, vamos iniciar, então, com o Paulo. Faz uma apresentação, a gente computa aqui 1 minuto para... Bom, muito boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite do Grupo Fronteira Vinhedos e aproveito para parabenizá-los pela iniciativa democrática e participativa. Tenho certeza que o encontro de hoje será esclarecedor e contribuirá para a continuidade do processo eleitoral para as eleições do sistema Confea, CREA e Mútua. Sou Paulo Guimarães, professor da PUC Campinas e detentor do sonho de devolver o sistema Confea, CREA para os seus profissionais. E é movido por esse desafio que me coloquei à disposição de toda a nossa classe para as eleições presidenciais do nosso Conselho Federal, para não permitir que o Confea se afunde em sua própria responsabilidade. Por isso, como dito no slogan que está repercutindo positivamente em todo o Brasil, ou muda ou acaba. Que tenhamos todos um excelente encontro. Obrigado. Agora teríamos o Marcos Moliterno. Boa noite a todos. Quero, como sempre, externar os meus sentimentos a todos que perderam familiares ou entes queridos nessa pandemia, parabenizar os profissionais de saúde, o que demonstra a importância e a força do SUS. Queria dizer que eu sou engenheiro civil e tenho o meu trabalho na área ambiental, particularmente na área de áreas contaminadas, e durante muitos anos eu participei da direção do Instituto de Engenharia em São Paulo e vi a dificuldade que as entidades que não recebem subvenção do sistema Confea-CREA têm para sobreviver e para se opor às decisões tomadas pelo Conselho, decisões como a próxima votação ser em papel e presencial. Portanto, a minha candidatura é de clara oposição a quem pertence ao sistema, porque não honraram com o devido respeito à categoria dos engenheiros, dos geólogos, dos meteorologistas e dos geógrafos. Então, a minha proposta é, do jeito que está, a gente tem que acabar com essa lei que tem 60 anos de idade e não consegue mais dar conta da complexidade que nós temos. Obrigado. Obrigado. Diogo, palavra, Diogo. Boa noite a todos. Me chamo Diogo Mesquita Guiar, sou engenheiro agrônomo, sou candidato a presidente do Confea para ter a renovação e a valorização do profissional. Perfeito. Era isso, Diogo? Sim. Perfeito. O Alexandre não está. Não sei se o Alexandre chegou aí. Não. Vamos passar a palavra, então. O Joel também não. Saliento que todos foram enviados um e-mail oficial para todos. Já há mais de mês que o grupo vem trabalhando com o nome de todos. O último contratado foi o Paulo.
E nós estávamos mandando um zap para ele, o número dele, e ele não era o número mais dele. Então, foi uma dificuldade. Foi o Paulo, os outros todos foi mandado um e-mail oficial. Rizomar, tenhas a palavra para a sua apresentação. Boa noite, meus amigos, tudo bem? É super importante todos nós estarmos reunidos hoje, né? Para esse né, debate. Eu moro em Manaus, Amazonas, né? Atuo no grande bioma amazônico há mais de 20 anos, né? Com as grandes empresas, pequenas empresas, órgãos consultivos. E eu creio que os nossos amigos que eles estão aqui, né, presentes, os outros candidatos, eles têm a mesma ideia, né, que todos nós, né, que estamos aqui, em busca de renovação, né. Eu sou engenheiro, né, florestal, eu não sei, né, se eu disse isso, e nós sofremos bastante com essas questões com outras categorias, né. Então, por isso que eu digo que a luta da engenharia florestal é uma luta a favor do próprio sistema. Então, eu venho trabalhando, né, com as entidades florestais aqui há mais de uma década. E o que nós temos hoje é que nós necessitamos de uma reinvenção, né, de uma inovação, de uma mudança urgente, e eu espero, sinceramente, contar com o apoio de todos os outros candidatos que estão aqui para essa mudança. Por mais que eu não seja eleito, mas eu estou vendo que tem muitas pessoas importantes aí que querem essa mudança. Ok, obrigado. Vou insistir na apresentação se o Alexandre está aí, presente, ou o Joel. Não. Então, voltamos às questões. A primeira questão é sobre... Eu vou ler a questão aqui inteira. Os candidatos todos têm as questões na mão, mas eu vou ler para os participantes entenderem. A plenária do CONFER é composta por 18 conselheiros, somos 26 estados. Em forma de rodízio, os estados têm a sua representação. O aumento do número de conselheiros é bastante exigido por muitos. Como você vê a proposta de aumento do número de conselheiros federais? Podemos contar com vocês ou com o candidato essa iniciativa? Quem responde primeiro é o Moliterno. 1 minuto e meio. Olha, a minha postura é que os valores republicanos têm que ser cultivados. E o valor republicano maior é a direção de qualquer entidade deve ser feita da forma mais democrática possível. Portanto, eu diria que não apenas os 26 estados, mas também o Distrito Federal tem que ter um conselheiro representando. E a maior prova de quem está no sistema hoje não compartilha desses valores é o fato de não termos um voto por internet, a exemplo de tantas outras entidades que já o fazem. Se há algum questionamento sobre a lisura desse tipo de procedimento, eu saliento que o Ministério Público do Estado de São Paulo acabou de fazer há 2 meses a eleição do seu presidente, do seu corregedor estadual e do procurador-geral do Estado por internet. O voto foi feito pela internet. Então, não há motivo saudável, a menos que se queira manter uma situação em que não haja representatividade em prol de algum interesse que eu não consigo entender qual que é. Obrigado. A segunda a responder a pergunta sobre a questão dos conselheiros federais, as suas cadeiras, o aumento de cadeira no Conselho Federal, eu devo Mesquita. Bom, sobre a minha resposta sobre essa pergunta, eu sou a favor de ter um representante de cada estado na plenária, para ter voz e vez para as demandas da engenharia, agronomia e geociência do nosso Brasil, né? Porque são várias regiões, vários biomas, cada bioma tem suas particularidades, assim, das modalidades, então é necessário. Obrigado, Mesquita. Passamos para o Rizomar.
Bem, nós estagnamos, né, como já foi dito aqui por alguns amigos nossos. Eu andei dando uma lida em todas as resoluções dos outros conselhos a respeito dos avanços que eles têm tido, né? E o que nós precisamos, na verdade, é ter um planejamento estratégico. Nós aqui, todos os candidatos, nós poderíamos nos comprometer, né, com isso, de nós aumentarmos esses números, tendo em vista que nós somos o maior conselho que tem, né, no nosso país, com um número amplo de entidades, classes, profissões, e nós necessitamos ter uma articulação urgente para que isso possa se tornar realidade. E temos que fazer isso utilizando todos os meios necessários, não, que sejam, né, possíveis para que isso ocorra, porque é impossível, né, você ter um órgão como o nosso, né, altamente capacitado, com o capital intelectual desse país, né, centrado no próprio, né, Confea e nos CREAs, ter pouca representatividade em relação a esse número, né, de 18. Então, essa seria a minha contribuição. Tenho meu apoio para esse aumento. Perfeitamente. Obrigado, Rizomar. Paulo, é contigo. Ótimo. Não há dúvidas da importância de aumentarmos a representatividade dos nossos conselheiros federais. O modelo atual, a Rosa dos Ventos, não atende às necessidades dos estados e até por uma questão de equidade e representatividade. Confesso que me assusta o fato de ainda não possuirmos a representação de todos os estados e a forma demorada com que esse assunto tem sido tocado. Porém, nós não podemos nos deixar levar por favores políticos. O objetivo é aumentar a representatividade do nosso plenário e não prejudicar as nossas profissões com permutas. A federalização do plenário do Confea deve ser prioridade e me comprometo a carregar essa pauta para a melhoria de todo o nosso sistema profissional. Como muitas situações em nosso conselho, e como introduzido na própria pergunta, possuímos 18 conselheiros federais, incluindo os das instituições de ensino, de engenharia, de agronomia, respondendo e representando 26 estados do Distrito Federal. Não é justo e não é democrático. Portanto, sou favorável à federalização do plenário do Confea para que todos os estados e profissões possuam voz e representatividade ativa em nosso sistema. Obrigado, Paulo. Todos aí. Vamos para a segunda questão. A mútua, criada em 1977, deve dar um passo a mais em sua legislação, dar mais liberdade à sua Caixa de Assistências Regionais e ter uma unidade direta para seu representante geral. Qual a sua opinião sobre o tema? Fala minha parte, né, Eliseu? Sim, quem fala agora é o Diego. Fala. Tudo bom. Senhor, sobre minha opinião, é necessário ter eleição para a presidência da mútua, pela alternativa de que os associados tenham uma opção de escolha de um profissional, porque no mesmo sistema aí da eleição aí do Confea-CREA, é necessário ter um presidente por eleição, por votação, né, dos associados. É isso? Sim. Perfeito. Vamos ao segundo candidato, o segundo que vai responder seria o Rizomar. Sobre essa, né, questão, fica claro que nós temos que ter uma eleição direta, né, e não uma eleição indireta para esses cargos da mútua. Eu penso que a mútua tem um importante papel, né,
dentro do próprio né, sistema, né, CONFEA-CREA, e ela precisa também se modernizar. Na verdade, ela tem que se atualizar também. Lógico que ela tem um importante, né, papel, que a gente, né, percebe, mas eu creio que os profissionais, eles têm que participar dessa escolha. Justamente, né, porque nós temos uma distância muito grande entre os profissionais e o próprio CONFEA. A gente sente que os profissionais, eles querem participar mais das decisões dessas plenárias, né? E nós não temos mecanismos tecnológicos para isso. Isso poderia ser feito, isso poderia ter sido resolvido há muito tempo, como já foi dito por algum aqui, né, dos nossos, né, colegas. E nós, mais uma vez, estamos estagnados, né, sendo o Conselho da Inovação Tecnológica. Né? Como que um Conselho de Inovação Tecnológica, como o nosso, né, ele ficou estagnado todo esse tempo? Então, nós precisamos repensar sobre essas eleições diretas para a mútua, porque eu creio que todos os profissionais também querem isso. Muito obrigado. Agora, o Paulo, né? Pois não. Não. Bom, Paulo. Pois não, pode iniciar. não. Ok. Eu sou favorável às eleições diretas para todos os cargos eletivos do sistema CONFEA, CREA e Mútua. Vale salientar também que hoje as diretorias gerais e administrativas das caixas regionais da Mútua já são realizadas de forma democrática por meio do voto direto dos profissionais. Contudo, devemos enxergar a Mútua como parceira, valorizando suas ações e buscando a união, diferente do que acontece hoje, onde a Mútua desenvolve ações para benefícios dos profissionais e estes acabam muitas vezes sendo vetados no plenário do CONFEA. Vale lembrar também que durante a minha gestão na presidência, a Mútua esteve entre as 150 melhores empresas para se trabalhar, de acordo com a pesquisa da editora Abril e Fundação FIA da USP, em que tive ainda a honra de estar entre os 10 melhores gestores. Precisamos defender e zelar a Mútua e não enxergá-la como concorrência, pois ela é uma das poucas coisas que funcionam em nosso sistema. Vale lembrar também que implementamos na Mútua a ISO 9001, referente à qualidade, e recertificamos por entender que precisamos ser e criar referências de gestão em nosso sistema profissional. Pretendemos aplicar o mesmo no CONFEA. Acredito na democracia e acredito também na Mútua como elo fundamental para benefícios aos nossos profissionais. Obrigado, Paulo. Passando a palavra ao Moliterno. Colegas, eu sou muito crítico à Mútua, não pela importância que ela tem, e ainda mais no momento em que nós estamos vivendo, de uma pandemia, mas é fato que a Mútua tem quase 900 milhões em caixa. O que está sendo feito desse dinheiro para ajudar os engenheiros? Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu coloco é: por que o engenheiro que está afiliado ao sistema CONFEA-CREA não está automaticamente inserido na Mútua? Porque os colegas não sabem, mas você precisa pretender entrar na Mútua. Senão, você vai continuar só a pagar a Mútua através da sua RT, que cerca de 20% do valor da RT vai para os caixas da Mútua. Então, você paga, mas se você não for associado, você não tem direito a esse recurso. A Mútua pode ser muito boa, um lugar para trabalhar, o que é louvável, mas não existe a pesquisa feita sobre as pessoas que são filiadas, se estão sendo bem atendidas, se estão satisfeitas. Eu acho que a Mútua é extremamente importante, mas ela deveria estar apartada do sistema, deveria ser uma caixa autônoma para os engenheiros que quisessem contribuir e tivessem seus recursos lá na frente. Da forma que está, é absolutamente antirrepublicana cobrar de alguém que não participa disso. Então, tem que ser repensada de cabo a rabo e não pode continuar atrelada ao financiamento das ARTs. É o meu pensamento. Obrigado, Moliterno. Passamos, então, agora à terceira pergunta. A lei que regula o exercício da profissão do sistema CONFEA-CREA Mútua é de 1966, a Lei 5.194/66.
De lá para cá, muita coisa mudou. O CONFEA e os CREAS ficaram à margem da lei por mais de meio século, cobrando a RT. Qual a sua opinião sobre a alteração geral da legislação, tipo uma constituinte do sistema CONFEA-CREA-MUTA, atendendo à visão de futuro e amparando as necessidades dos profissionais e das associações de classe sobre uma nova ótica? Quem responde essa pergunta primeiro é o... É o Rizomar. Questão 3, Rizomar. Questão 3. Nós precisamos, de todas as maneiras, buscar criar uma maneira de se reinventar, como o doutor Marcos Moliterno disse, né, como o doutor Marcos e os outros candidatos, eles acabaram, né, falando. Nós precisamos nos reinventar, nos modernizar, né, e, melhor, nos contemporaneizar a respeito de todos os desafios que nós temos pela frente. Porque, da maneira que está, eu vejo que a identidade do próprio, né, sistema e a existência dele estão em jogo até mesmo pelos próprios profissionais, que eles questionam essa nossa estagnação, né? Então, nós precisamos criar ideias, nós precisamos ter uma maneira de nós podermos, além de ser cobradores, né? Porque praticamente todo mundo diz isso, que CREA, né, CONFEA, eles apenas cobram, mas de nós podermos fazer e oferecer serviço para os profissionais em cima das RTs e de modernizar a nossa legislação. Então, como eu disse, eu vi a evolução jurídica do CFBio, né, e eles agem de duas frentes. Eles agem juridicamente e eles agem legalmente. Deixa para a próxima. Meu tempo acabou, né? Vou passar para o próximo. Eliseu? Microfone, Eliseu. Eu desliguei para não dar eco aqui. Então, o próximo é o 12, que seria o Paulo Guimarães. Bom, à vontade, tudo bem. A atual gestão do CONFEA só atende à lei quando lhe é conveniente. Não à toa, tivemos recentemente a resolução 1144, que vai contra algumas leis, permitindo o terceiro mandato de candidatos, reprimindo a participação dos jovens profissionais que foram prejudicados por artigos que beneficiam somente a bolha presente em nosso atual sistema. Não há dúvidas que precisamos atuar com protagonismo nas questões legislativas, como, por exemplo, a resolução número 101 da CFT, que claramente prejudica e compromete a engenharia mecânica e a nossa sociedade. O CONFEA é sempre passivo e reativo e nunca protagonista de alguma mudança. A impressão que passa é que, para nós, o Conselho das Profissões da área tecnológica, somos moldados por advogados que não vivem a nossa realidade e não sabem as reais necessidades dos nossos profissionais. Nós estamos nos tornando um conselho inteiramente passivo, como se já não bastasse o desgaste que nossos profissionais passam quando dependem do serviço nos CREAs. Estamos agora perdendo espaço por falta de iniciativa. Vale lembrar ainda que podemos implementar diversas mudanças por meio de resoluções no plenário do CONFEA, mas é preciso deixar os interesses pessoais de lado e pensar em nossas profissões. Por estes motivos, sou favorável a uma nova constituição do sistema CONFEA, CREA e Mútua. Perfeito. Obrigado, Paulo. Agora vamos para o Moliterno. Pode falar, Montanha.
Olha, gente, eu tenho 4 pilares na minha campanha. A primeira proposta que eu faço é voto por internet já. Não é para a próxima eleição, não é para 2045, é já, é nessa campanha. A segunda proposta que eu faço é uma nova lei da engenharia e das profissões tecnológicas. Todas as questões que eu enfrento e enfrentei na direção do Instituto de Engenharia em São Paulo, o que eu ouvia dos dirigentes do CREA, da Mútua, do CONFEA, é que a lei não permitia, mas eu... Você cortou. Eu acho que, né, caiu na conexão dele lá. Caiu. Tá, ok. Tá bem. Caiu a conexão, Marcos. Caiu. Tá bem. Vamos passar para o Mesquita. Aí, no que o Marcos voltar novamente, a gente marcou o tempo dele aqui. A gente marcou o tempo dele, ele tem 30 segundos, aí ele volta novamente no assunto. Pode ser? Olá, Mesquita. Beleza, Eliseu. Minha resposta sobre essa questão da lei aí, primeiro é necessário mudar, né, sobre a lei da criação do conselho, né, do CONFEA-CREA. Incorporar a resolução 218 de 73 no artigo 7 da lei para a boa funcionalidade do sistema. É só isso. Perfeito. Obrigado, Mesquita. Agora vamos esperar a conexão. Não vamos esperar, vamos ter que seguir, senão vamos embora. Depois, quando o Timo Literno voltar, a gente dá a sequência. Vamos fazer para a última pergunta da sala. Há uma grande quantidade de profissionais que não votam, devido ao desgosto da atuação dos CREAs, à distância a percorrer até o local de votação e aos afazeres do dia a dia. A eleição online é uma realidade e é uma solução para aumentar a participação dos profissionais no pleito eleitoral. Grande parte da decisão de executar as eleições online é da diretoria do CONFEA e principalmente da vontade do presidente do CONFEA. Qual é a vossa posição sobre o tema e por que e como fazer? Começamos com o Rizomar. Bem, sou eu mesmo, doutor. Sou membro do Conselho. Tá bem. Então, vamos lá, né? Como que nós, sendo o Conselho da Inovação Tecnológica, né, nós temos o capital intelectual tecnológico desse país. Eu até discordo dessa minha pergunta, porque eu havia perguntado ela, né, contigo, porque o interesse dos atuais conselheiros federais e do atual presidente hoje mais afastado, essa votação, né, online, ela já deveria ter ocorrido em meio a essa pandemia. Então, nós já temos uma abstenção super elevada, né, nas nossas eleições, né, de 90% ou mais. E eu creio que nessa nós vamos ter uma abstenção muito alta. Nós temos que fazer com que os profissionais eles participem do CONFEA e dos CREAs mais, de uma forma mais né, voraz, entendeu? Uma forma mais participativa, mais atuante. E nós não estamos conseguindo isso, e eu quero saber a quem interessa que essas eleições ainda sejam feitas em urnas, né, meus caros amigos candidatos? Então, eu fico assim, né, pensando que nós podemos melhorar, e nós temos que melhorar muita coisa ainda, e temos muito trabalho para fazer, principalmente com relação às próprias estruturas do CREA e do próprio CONFEA, para que o profissional ele participe efetivamente, não só dessas questões, mas até mesmo das próprias plenárias dentro do próprio CONFEA. Não é verdade? Ninguém participa. Eu não vejo as pessoas participando. Então, essa distância é que prejudica muito
a percepção que os profissionais e a sociedade têm a respeito do próprio Confea. Outra coisa, nós temos que resgatar a nossa grandeza, né? Nós temos que retornar à nossa vanguarda, estar no foco das discussões nacionais de assuntos relevantes para a nossa sociedade. Eu fico vendo advogado falar de agricultura, né, de pecuária, de legislação ambiental. Isso não é possível, nós temos que mudar isso. Muito obrigado. Ok, obrigado, Rizomar. O Marcos o Moliterno está aí novamente. Moliterno, tu parou na segunda, na questão da troca geral da... Pode ligar o teu microfone, Moliterno. Está desligado. Não estamos escutando. Teu telefone está desligado, Moliterno. Não estamos lhe escutando. Ô, Eliseu, tem que mandar mensagem para aí que visualiza. Escreve no chat aí. Tá? Moliterno, teu telefone está cortado. Não estamos... Não. Agora. Isso, pegou? agora sim. Perfeito. Moliterno, tu tem um tempo aí para responder a primeira questão da alteração geral da lei. A questão 3, no caso. Tá. É o seguinte, nessas circunstâncias que a gente está vivendo, essa lei não atende mais a gente. A gente precisa de uma lei nova que considere as novas peculiaridades dos tempos atuais. Eu só queria fazer o seguinte, o nosso sistema ele é muito mal gerido, porque nós não temos profissionais que estejam em atividade na direção deles. Eu faço um desafio aqui a todos os colegas. Quantas ARTs vocês emitiram como engenheiros nos últimos 10 anos, por exemplo? Eu tenho 300 ARTs, mostro com todo prazer as minhas ARTs. O que eu vejo, e o pouco que eu conheço aqui em São Paulo, o candidato que conseguiu um 3º mandato tem 2 ARTs emitidas em 10 anos, uma reforma da casa dele. É uma vergonha que a gente seja dirigido por gente assim. Gente que não tem a menor condição, não sabe o que é preencher uma RT. Uma RT a gente demora 15 a 20 minutos para quem tem experiência para preencher. E sabe o que eu ouço quando eu critico? Mas a RT é igual a RRT do CAL. Ou seja, um erro justifica outro. Isso é uma barbaridade, né? Então, nós precisamos de pessoas que realmente trabalhem como engenheiros para poder dirigir o sistema. Senão fica esse jogo, precisamos fazer, um dia vamos fazer, e eu não vejo ninguém no Congresso Nacional fazendo o seu esforço para adequar a lei dos engenheiros às necessidades atuais. Esse é o meu ponto. Perfeito. Perfeito, Moliterno. Já estamos na terceira questão, Moliterno, que estava fora ali. Vamos para... Agora, já falou sobre a terceira questão o Rizomar, o Paulo, e agora vem a ser você novamente. A terceira questão é sobre as eleições online, Moliterno. A necessidade, quem faz, como fazer, e a tua proposição de fazer, tu já falou, mas essa é a quarta questão. A minha proposta, assim, sem a pandemia, já era o meu pilar número 1. Com a pandemia, é a prioridade absoluta. Como é que você vai pegar pessoas em faixa de risco? Eu já fiz uma conta aqui em São Paulo, do número de urnas. O estado de São Paulo tem 645 municípios. Em mais de 300 não tem nenhuma urna. Cadê a representatividade disso? Como é que se pode aceitar isso passivamente? Eu fiz uma conta uma conta grosseira, número de eleitores por número de urnas. Sabe quanto dá? Você tem, por minuto, 2 votos em papel para preencher, mostrar seus documentos, 2 minutos, 2 candidatos por minuto. Alguém acha que isso é razoável? Que é viável isso?
que é um sistema democrático, né? É por isso que o doutor Joel não apareceu aqui hoje, porque ele não tem como refutar isso. Sabe o que ele vai falar? Ah, a plenária decidiu. A plenária decidiu o diabo. Que tipo de líder é esse que não consegue sequer uma medida tosca dessa, que todos querem, ele não consegue influir, e se pretende, como líder de um conselho como o CREA, como o CONFEA CREA, eu me sinto envergonhado de ser dirigido por um sujeito que pensa assim. Obrigado, Moliterno. Agora é a vez do Diogo. Bom, a minha resposta em relação a essa questão, eu sou a favor igual o Marcos falou aí, de ter via online. O Rizomar, também o Paulo também falou. Eu já fiz 2 manifestações e até agora o pessoal da plenária não deu uma posição favorável, sabendo das situações dessa pandemia, né? É um pouco até triste falar, o pessoal bate o martelo, ó, vai ser assim e acabou, e sabendo que tem outras alternativas para não correr o risco de pegar o vírus. Tem muitos candidatos, tem muitos colegas profissionais que vão trabalhar, se pegar o vírus. Quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar se pegar o vírus? Quem é que vai pagar o plano de saúde desses profissionais? E também o risco também da gente, nós como profissional também vai voltar se pegar esse vírus. E aí, como é que vai ficar a situação, né? Fechou. Eliseu, eu ainda não pronunciei sobre essa quarta questão. Ok, Paulo. Contigo, então. Bom, não só os profissionais, mas toda a nossa sociedade tem acompanhado as mobilizações que fizemos a favor do voto online. Me surpreende a falta de sensibilidade e a forma irresponsável que a CEF e o CONFEA estão se posicionando frente aos problemas que estamos vivendo. O voto online é o maior desejo dos profissionais há anos. Não à toa, já foi votado no CNP e foi arquivado pelo atual presidente licenciado do CONFEA. Vale lembrar que, mesmo em um cenário ideal, sem pandemia, o voto online já se fazia necessário. Menos de 10% dos profissionais participaram das últimas eleições. A esmagadora maioria das cidades não possui urnas. A plenária do CREA Santa Catarina aprovou o voto online por unanimidade e foi rejeitada pela Comissão Eleitoral Federal. Nós precisamos sair da bolha e incentivar a participação dos nossos profissionais. É um absurdo que o Conselho da Tecnologia se recuse a realizar as eleições online. Nós estamos atrás de diversos conselhos, inclusive o próprio CAL. Quer dizer que, em meio à situação que estamos, o CONFEA está priorizando eleições presenciais com voto no papel? Me desculpem, mas parece piada. E o que mais me surpreende é o silêncio de determinados candidatos que se fingem de bobos para não tocar no assunto, pois sabemos que não querem a participação dos profissionais. Me comprometo a inserir o sistema para a votação online. Eliseu? Ô, Eliseu, liga o microfone. Perfeito. Desculpa. Então, tempo bom. Tá tudo. O tempo nosso está bem dinâmico, funcionou dinamicamente, a coisa evoluiu bastante. Então, eu gostaria que cada candidato, vamos fazer na ordem reversa agora, não vamos despedir, vamos falar sobre essa resolução 101 dos técnicos,
cada um vai... Cada um fala, dê a sua opinião, como agir nessa situação que está parada a atuação do CONFIA sobre essa resolução. Começamos pelo Paulo agora. Perfeito. Tá desligado, Paulo. Escreve aí, mano. Perfeito. Agora sim. Bom, em primeiro lugar, a criação já do Conselho Federal dos Técnicos, né, aconteceu por inércia de uma atuação mais protagonista do CONFEA no Congresso, né? Tudo isso poderia ter sido evitado. Por quê? O Conselho Federal dos Técnicos, a resolução que criou, ela não estabelece, não dá poder para que eles estabeleçam atribuições. Ela simplesmente dá poder para que eles se organizem administrativamente, politicamente. O que foi feito com essa resolução que o Conselho Federal dos Técnicos, né, promoveu agora, a 101, ela está autorizando profissionais de segundo grau, né, com nível técnico, a exercer atividades de grande complexidade, né, que, de fato, é toda uma formação que o engenheiro mecânico tem de anos para projetar turbinas, para projetar respiradores, enfim, toda uma gama de carga horária, de laboratórios, na formação da engenharia, com as disciplinas básicas, a física, a matemática, né, o cálculo, enfim, tudo o que é feito, e de um momento, criado por essa resolução, simplesmente eles determinam que o técnico em mecânica acaba realizando as atribuições do engenheiro mecânico. Não, isso está previsto na Lei 5.194. A lei que define as atribuições é nossa, e lá tem todas as engenharias, lá tem agronomia, geologia, meteorologia, tudo está ali na Resolução 218. Portanto, tem que ser combatido na Justiça e no Congresso Nacional. Infelizmente, reativamente e passivamente, porque poderia ter sido evitada. Eliseu, não sei quanto tempo teria para essa resolução. Não, perfeito, 1 minuto e meio. Tá bem. Foi bem dentro da lei. Marcos, vossa vez, por favor. Okay. Eu vejo a assunção de outras profissões sobre a nossa, porque, como eu disse, os nossos dirigentes não vivem da engenharia, eles vivem das representações, né? Eu não conheço os representantes da plenária, da comissão eleitoral, mas eu posso assegurar que eles não trabalham como engenheiros ou com engenharia. O que eu vejo há 10 anos atrás, quando foi criado o CAL, ele fez uma resolução, famosa Resolução 51, que o CONFEA só começou a combatê-la após um grupo de São Paulo de engenheiros mecânicos, do qual eu fiz parte. Eu sou civil, mas eu atuei junto com eles, batendo fortemente, porque a resolução do CAL dizia que eles tinham condições de fazer qualquer tipo de projeto e obra, incluindo barragens, aeroportos e portos, né? Agora vieram os técnicos. Os corretores de imóveis já entraram na área de perícia. Não adianta a gente ficar falando, porque o Conselho não age. O Conselho não age porque a lei que criou a nossa profissão, que regulamentou a nossa profissão, ela não dá direito a processar quem atua com engenharia sem ser formado. Então, enquanto não mudar a lei, tudo isso é conversa fiada, não vai resolver nada, porque nós não temos, juridicamente, nós não temos respaldo legal para entrar com ações contra o CFT ou contra o CAL. O CAL voltou da resolução 51 deles por conta de não querer um embate e foi feita uma acomodação política. Não é isso que o CONFEA tem que fazer. Não tem que fazer acomodação política, tem que exigir os direitos de quem cursou um curso de engenharia, de quem atua na área, e defender esse profissional e defender a engenharia, porque é a engenharia que promove o desenvolvimento da sociedade, todos nós sabemos disso. Né? Obrigado, então, tem que mudar a lei. Obrigado.
Mesquita, por favor, Mesquita. Bom, minha posição em relação a essa pergunta aí, Eliseu, falando na realidade mesmo, o pessoal que trabalha na plenária lá, junto com a lei, tem que sair da zona de conforto, igual o Marcos falou aí. Ele tocou em alguns pontos que o pessoal quer para eles, os conselhos formam um conselho e falam, ó, esse aqui eu vou pegar para mim, porém o pessoal não faz, vamos dizer, não defende. E aí, quando vai defender, já é tarde demais, entendeu? O que eu penso, assim, como profissional, tem que já barrar em cima. Eu, como formação, eu sou técnico e engenheiro agrônomo, eu vejo a situação do receituário. O pessoal batendo em cima da receita. Uma coisa ilegal, porém, não tem uma punição. Se começar a punir os profissionais, aí ia ter pelo menos uma valorização, mas felizmente nós estamos à mercê do pessoal recebendo só diárias, o conselheiro recebendo jetons diários e não faz nada. Quando é questionado a fazer alguma coisa, aí joga a bola para o outro lado. Não, a gente não pode fazer nada, né? Obrigado, Mesquita. Rizomar, a palavra, Rizomar. Liga o microfone. Escreve aí. Essa é uma outra questão. Eu estava em um dos CNPs, né, passado, e sem ser desse ano, aquele que foi realizado em Foz e depois em Brasília, e eu vi essa questão. Faltou humildade, né, de todos nós, né, para nós articular os técnicos não fossem sair. Mas o Conselho, durante muito tempo, ele agiu somente como defesa. E em cima daquela questão sobre nossas atribuições profissionais, nós temos que fazer isso a nível de plenária. Por quê? Porque, como disse o nosso, né, querido amigo lá, que isso é de 66, né? Os outros conselhos que estão surgindo agora, eles estão contemporaneizando as suas atribuições. Então, o CONFEA, necessariamente, ele não tem que ser apenas um conselho de defesa, mas de ataque, conquista de novos territórios, de novas atribuições, a gente atualizar essas grades profissionais junto ao Ministério da Educação, que isso o próprio CFVIL fez, né? Fez uma parceria. E, aos poucos, eles agem de duas maneiras. Eles agem juridicamente, né? E eles agem a parte, né, jurídica e pela parte legal. A parte jurídica, eles contratam as melhores empresas de consultoria que tem, né? Pagando os melhores advogados. E, na parte legal, eles atualizam essas atribuições através de suas resoluções. E nós estamos... Perfeito, Rizomar. Em relação a isso, nós temos que mudar essa realidade. Perfeito. Obrigado. Eu tenho mais uma questão aqui que foi levantada pelo colega Colares, e coloca sobre assim, ele diz assim, considerando que outros conselhos importantes como o nosso, existe obrigatoriedade do voto. Qual a posição dos candidatos sobre esse fato? Todos falaram, né? Então, eu vou passar aqui para o Marcos, começando pelo Marcos, só que eu vou determinar um minuto só para essa fala. Perfeito? Para essa resposta. Perfeito? Perfeito. Eu sou favorável à obrigatoriedade
desde que o voto seja feito por internet. Você não pode tirar um profissional do seu dia a dia, ainda mais se o engenheiro é empregado numa empresa, ele não vai ser liberado para votar. Agora, se for digital, eu sou favorável ao voto obrigatório, porque eu vejo, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil é obrigatório o voto, e aí você atinge uma representatividade dos profissionais. Se não for obrigatório, já começa a ficar mais difícil. O sujeito não se prepara para aquele dia, a divulgação é muito mal feita, né? Veja no nosso caso aqui as mudanças de data, e eu creio firmemente que vai mudar novamente, porque 15 de julho, veja, no meu caso de São Paulo, eu estou em quarentena sem poder sair, sem poder viajar praticamente, até 29 de junho. Você acha que em 15 dias eu posso fazer um trabalho no Brasil inteiro, sem poder me movimentar? Isso é uma brincadeira. Então, provavelmente vai mudar de novo. Então, eu sou favorável à obrigatoriedade do voto, desde que seja feito por internet. Obrigado. Microfone, Eliseu. Bom, em relação a essa pergunta aí, para o voto ser obrigatório, tem que dar a alternativa igual o Marcos falou aí, alternativa de ser uma eleição via online. Porque uma boa parcela são 5.000, quase 6.000 municípios. Se tiver uma urna com distância de 100 quilômetros, o cara é funcionário CLT, o patrão não vai liberar o profissional. E ainda ele vai gastar energia para votar lá, para votar. É uma situação, se tiver obrigatoriedade, voto via online. E assim é mais rápido. Menos de 3, eu vou colocar 5 minutos, menos de 5 minutos ele digita lá a senha, o código RNP dele e resolve o problema. Fechou. E agora é o Rizomar. A palavra é o Rizomar. Bem, a maioria desses celulares hoje, né, eles vêm com aquele detector digital. Todos têm, né? E, como o próprio doutor Moliterno disse, né, pode ser feito dessa maneira também, torná-lo obrigatório. Por quê? O que é que ocorre, né? Ocorre um erro de amostragem, um vício de amostragem. Ano passado, eu quase venci uma eleição para conselheiro federal, mas, infelizmente, os profissionais do Distrito Industrial de Manaus não puderam votar no horário que estava determinado. Por quê? Os patrões e as empresas não liberam esses profissionais. Então, se nós fizermos isso via online e torná-lo obrigatório, isso vai fazer com que o nível de amostragem fique maior e os vícios e os erros, né, dessas pouquíssimas pessoas que votam vão ficar diluídos dentro desse processo eleitoral. Muito obrigado. Obrigado, Rizomar. Paulo Guimarães, por favor, a palavra. Bom, eu sou totalmente favorável ao voto online e já, né? Não é nem depois. Essa é a nossa defesa desde o início e também no Congresso dos Profissionais. O que eu gostaria de enfatizar é que hoje o conselho ele não atrai o profissional. O profissional vê o conselho como um grande cartório. Ele não se sente acolhido, ele não se sente representado. Então, nós temos, sim, que mudar o sistema, transformar o sistema atraente para o profissional, com a valorização profissional, com a desburocratização, e aí, sim, motivá-lo a participar da votação online. Então, eu considero que nós temos que fazer uma ampla consulta aos profissionais, mostrando o novo modelo, para ele se sentir atraído. Eu sou contra a obrigatoriedade, eu sou favorável a que ele sinta o conselho atraente e aí possa votar, que pela internet ele poderá votar em qualquer lugar. Não vai depender de se deslocar até uma cidade para votar. Então, eu sou favorável à mudança para atrair o profissional de volta, a valorizar o nosso profissional. E aí sim, voto online.
Já. Obrigado, Paulo Guimarães. Bom, para nós encerrar, vamos fazermos as considerações finais de cada um de vocês, dos presidenciais. Vou começar, as considerações finais vão começar pelo Rizomar. 3 minutos para cada um. E é isso aí. Bem, nós precisamos aumentar a imunidade jurídica para o exercício profissional, né, já consolidado, e torná-lo ainda mais abrangente, dinâmico e ajustável às necessidades de mudanças exigidas pelo próprio mercado de trabalho, né? Através das tecnologias hoje existentes, isso fica muito visível. Então, assim, nós vamos permitir o avanço tecnológico profissional dentro do próprio sistema. Outra coisa interessante é que nós precisamos resgatar essa grandeza do sistema CONFEA-CREA, fortalecendo uma identidade, né, que não se baseia somente na defesa profissional, mas na conquista de novos mercados, novos territórios e novas atribuições para a atuação dos profissionais de engenharia, além de defender aquelas que já estão protegidas por lei. Outra coisa também seria direcionar as garantias financeiras que melhorem essa identidade do sistema e que possam modernizar a inteligência e eficiência e a administração do CONFEA e dos conselhos. Então, com relação ao voto que o nosso querido doutor Paulo falou, eu creio que isso tem que ser feito também de maneira didática, né, como ele mesmo disse, né, para que os profissionais não se sintam coagidos na obrigatoriedade, tendo em vista que a imagem do CONFEA-CREA está muito manchada. Então, eu fico muito feliz, doutor Eliseu, por ter essa chance aqui com os demais candidatos. Eu sei que todos querem mudança, todos querem melhoria, e nós precisamos dessa melhoria urgente. Nós, necessariamente, eu creio que aqui ninguém denegriu a imagem de ninguém, né, com relação a essa proposta, mas nem precisa, porque a realidade, ela fala por si só, ela é gritante. Então, nós precisamos reduzir esse erro de amostragem dentro do nosso sistema, através da eleição, da participação, e aumentar o poder de fiscalização e de articulação política em todos os níveis, e criar um plano estratégico, né? Esse planejamento estratégico, eu creio que se um de nós vencermos aqui, nós poderíamos nos unir para ver que tipo de contribuição cada um poderia dar para todos os profissionais. Assim como o nosso amigo Ney Mesquita, desculpe, né, doutor Ney Mesquita, de não ter mencionado seu nome, né, meu amigo agrônomo aí, e todos vocês. Então, eu peço a todas as pessoas que estão ouvindo agora essa live, né, no Meet, que vocês vejam o nível de responsabilidade que os candidatos aqui têm e quem ficou ausente, não é verdade? Por que essas pessoas estão ausentes, né? Então, nós estamos aqui em busca dessa melhoria e eu peço o meu voto, Rizomar Rodrigues, para a CONFEA número 27. Muito obrigado. Obrigado, Rizomar. Agora temos a palavra para o Paulo Guimarães, para as suas considerações finais. 3 minutos, Paulo. Por favor. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade e, novamente, parabenizar o Grupo Fronteira Vinhedos pela mobilização e organização desse momento extremamente importante para o nosso processo eleitoral. Agradeço a presença de todos os ouvintes e participantes. O mundo mudou, a nossa sociedade está mudando, a forma de se trabalhar, de viver, de se relacionar e de se adaptar aos problemas está mudando. Tudo muda, menos o CONFEA. Nosso conselho atua como uma instituição do século XIX, com mentalidade do século XX e com problemas e necessidades do século XXI. Não dá para fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Basta olhar para o nosso profissional lá na ponta e sentir a sua insatisfação com a má gestão do Conselho Federal. Basta olhar para as nossas entidades que perderam espaço quando passamos por um dos momentos mais delicados da nossa política. Nesse sentido, também, basta olhar para os jovens profissionais que foram prejudicados por essa resolução das eleições, né? E, ao mesmo tempo,
olhar para os nossos colaboradores, né, do Conselho, que não se sentem bem em seu ambiente de trabalho. Basta olhar também para os nossos conselheiros e conselheiras que muitas vezes se sentem vivendo uma ditadura dentro do nosso sistema. Basta olhar para os estudantes, para o programa CREA Júnior, que só é lembrado pelo CONFEA quando lhe convém, que teve a oportunidade de regulamentação aprovada pelo Colégio de Presidentes, mas que assim mesmo, o que aconteceu? O projeto foi arquivado pelo CONFEA, como aconteceu com o voto online. Então, vamos mudar e vamos nos colocar, porque, de fato, nós não podemos matar a esperança dos nossos jovens, não podemos matar a experiência daqueles que já acompanham o nosso sistema. Precisamos unir o que há de novo com a bagagem que possuímos para caminhar para um futuro melhor. Precisamos proteger nossos profissionais e toda a nossa sociedade. Eleições são mais importantes que a vida? Nunca serão. Eu gostaria que o nosso conselho estivesse agora desprendendo esforços para resolver os muitos problemas que estamos enfrentando. Mas, infelizmente, para as atuais lideranças, é mais importante falar sobre as eleições. É por não compactuar com esse pensamento e com o silêncio daqueles que nos cercam que eu estou aqui e tenho fé que devolveremos o sistema CONFEA, CREA e Multa para quem lhe é direito, os nossos profissionais. Por isso, ou muda ou acaba. Acesse o nosso site, conheça a nossa proposta e contribua com o nosso plano de trabalho. www.omudaouacaba.com.br. Será um prazer recebê-los e dialogar com vocês. Boa noite a todos e o nosso muito obrigado. Obrigado, Paulo. Agora passo a palavra ao Moliterno. Pode falar, Moliterno. Eu queria agradecer aos colegas que participaram, a todos que nos assistiram. Quero parabenizar o Eliseu e o grupo dele que propiciaram essa explanação de propostas. Quero dizer que eu sou aquela pessoa que foi mencionada nesse debate. Eu sou o engenheiro que está lá na ponta, que trabalha e vive da engenharia. Então, eu me sinto muito pouco representado pelos nossos atuais dirigentes e até pelos dirigentes do passado. Eu enfrento uma grande dificuldade, tudo que eu preciso do CREA é quase um parto para conseguir, não pelos funcionários do CREA, que são muito dedicados, mas é uma burocracia exasperante, que me faz perder um tempo monumental. Então, eu sou engenheiro da ponta, que sou prejudicado e não tenho respeito pelos dirigentes do Conselho, nenhum deles, porque são pessoas voltadas para os seus interesses pessoais. Eu faço aqui uma afirmação que poucos candidatos podem fazer. Eu não vivo do Conselho, nunca vivi do Conselho e, terminada a minha gestão, não vou viver do Conselho. A minha função é aprovar uma lei adequada aos novos tempos, uma lei democrática, com valores republicanos, de respeito ao meio ambiente, de respeito às pessoas. Eu não vejo a intenção dos atuais dirigentes de respeitar as pessoas. Então, vocês podem contar com o meu compromisso, com a minha história de vida, com a história da minha família na engenharia. Eu não entraria numa candidatura para jogar uma história que vai até meu avô, dentro da engenharia, para jogar fora esse legado que eu recebi deles. Eu vou lutar para ter uma lei adequada, de respeito e que valorize o profissional e que dê segurança à sociedade. Ninguém falou aí que o sistema deve dar segurança à sociedade. Ter obras, projetos feitos por quem é realmente capacitado e legalmente habilitado. Então, a minha função é entrar, mudar a lei, tornar mais democrático, tornar os valores republicanos efetivamente atuantes, e eu saio fora. Eu não vou viver disso, eu não vivo disso. Eu tenho uma história, nos últimos 10 anos eu tenho mais de 300 anotações de responsabilidade técnicas recolhidas, e eu provo que eu vivo do meu trabalho longe do sistema. Eu só estou participando dessa campanha porque eu
para mim, se tornou inviável. Eu venho de uma entidade que não recebe recursos do Confea-CREA, que é mantida pelos seus associados. Eu sei que é um luxo que nem todas as entidades têm, mas as entidades são muito mal aproveitadas. Elas estão na ponta, elas estão junto ao engenheiro que está lá. E o que o sistema faz? Se você se comportar direitinho, recebe recursos. Nós precisamos, com isso a gente não vai chegar a lugar nenhum. Respeito a gente conquista, não recebe de graça. Essa é a minha mensagem a todos vocês. Muito obrigado. Ok, Moliterno, obrigado. Passo a palavra ao Mesquita. As considerações. Bom, agradeço aí pelo espaço, agradeço aí o Grupo Fronteira Vinhedos. Agradeço ao Eliseu aí por disponibilizar aí o espaço e pela força aí de promover esse evento aí, essa reunião, esse bate-papo, né? Para expor as propostas de cada candidato do engenheiro Paulo, o engenheiro Marcos, o engenheiro Rizomar. E também venho nessa situação de propor aos candidatos para manifestar em conjunto pela ideia do conselheiro federal Zerison, lá de Alagoas, para a gente manifestar junto de ter eleição via online. Aí fica aí a proposta, se vocês tiver o interesse, a gente manifesta junto para 5 contra 1, melhor, e fazer essa situação. Assim, dispor e pedir, né? Também agradeço aí a todos participantes aí. Sou pouco conhecido no cenário. Tenho pouco tempo também, 3 anos de formado, mas eu sei que muitos profissionais tá com a garganta querendo que o sistema valorize, né? E estamos nessa luta aí de valorização profissional. Eu vou deixar minha renovação no Confea 20. Obrigado a todos aí e boa noite. Obrigado, Mesquita. Bom, agradecemos a participação de todos, a confirmação e a boa noite que nós tivemos aqui. Desejo uma boa noite também para vocês aí. Ficamos o Grupo Fronteira Vinhedos e Somando vai fazer outra live, e agora talvez com uma proposta que estamos discutindo ali, e vai apresentar novamente para vocês. Fico muito grato. Encerramos por aqui. Ela foi gravada. Se tiver alguém aí depois queira a documentação, a gente pode enviar. Vocês todos têm nosso e-mail aí, o nosso WhatsApp. Né? Se não tem, é fácil conseguir. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Eliseu. Um abraço. Boa noite, meus amigos. Sucesso a todos. Obrigado. Obrigado. Igualmente. Parabéns, Eliseu. Um abraço. Obrigado. Beleza, grupo aí.